Primeiramente, uma boa tarde a todos, agradecer a oportunidade que a direção da casa me deu em estar aqui mais uma vez falando com vocês. Para mim é uma oportunidade de até me forçar a continuar estudando a doutrina, mesmo nesse período em que a gente está distanciado fisicamente. Esse período de pandemia não está sendo fácil para mim, como eu imagino que não está sendo fácil para todos nós, mas nós que somos espíritas temos a consciência de que isso tudo é algo que nós viemos aqui para passar. Nós aceitamos essa prova de forma coletiva, o que é uma honra para nós, porque não é uma prova fácil que nós estamos passando, assim como as gerações que nos antecederam também passaram, por cada uma delas, por uma prova similar ou até mesmo mais difícil do que a nossa. Então, vamos confiar em Deus e na providência dele, porque certamente nós sairemos de toda essa situação melhores do que nós éramos quando tudo isso começou. Então, eu peço licença para vocês, para a gente fazer uma pequena vibração em conjunto aqui, como é feita em todas as nossas reuniões. Então, peço que todos relaxem os corpos, acalmem os pensamentos, e juntos, em comunhão de pensamentos, saudar a presença do nosso irmão maior, do nosso querido amigo Jesus, que já se faz presente, pois ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Querido amigo, como é bom estar contigo mais uma vez, para estudo desta doutrina consoladora que nos foi disponibilizada, que nos faz refletir sobre a nossa vida cotidiana, nos faz melhorar a cada dia. E te pedimos que abençoe a todos aqui presentes nesta tarde, em especial ao mentor espiritual desta tarefa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu não sou mineiro, mas eu gosto sempre de contar causos, né? Vou contar uma pequena história, um fato que aconteceu comigo quando eu ainda era muito jovem. Eu devia ter algo em torno de uns 5 anos, talvez. E aí acho que eu já até contei esse caso para algumas pessoas na nossa casa. Eu estava brincando, minha irmã tem 2 anos a mais do que eu estava brincando lá no quarto dela, eu estava brincando pela sala, não sei. E aí, criança, não tem o que fazer, peguei uma caixa de ovo que já tinha acabado, né, aquela caixa de papelão de ovo, e minha irmã tinha ganhado uma batedeirinha de brinquedo que tinha um manual, eu sei lá porquê, peguei aquele manual e estava brincando com a caixa de ovo, né, coloquei o manual dentro da caixa de ovo, fechei, e isso eu estava sozinho lá no fundo da casa, né, e fiz aquela brincadeira de criança, assim, salabinho, não sei o que, esse negócio vai sumir. E aí, antes de eu abrir, eu catei e fui lá chamar minha irmã. E falei, vem cá pra você ver a mágica que eu fiz. Aí ela veio e, bom, olha, eu coloquei o manual seu aqui dentro. Agora eu vou abrir e não vai mais estar aqui. E aí ela, tá bom. Eu abri a caixa e o manual não estava lá. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu. Assim, a minha explicação é que eu de alguma forma me auto-sabotei, que eu mesmo escondi, não lembro que escondi, mas o fato é que eu abri e não estava lá. Ela falou, tá, agora devolve meu manual, meu papel. Na verdade eu nem sabia o que era manual, né? Eu mesmo não sabia nem ler ainda. E aí ela falou, devolve. Eu fechava, abria a caixa e o negócio não voltava. E aí, como todo irmão mais novo, apanhei dela. Ela, cadê meu papel? E foi aquele cascudo e tal.
E isso daí, desde aquela época, eu sempre fiquei remoendo muito, pensando muito naquilo. E eu não sei se vocês percebem, ou todos nós temos alguma história um pouco, parece a realidade misturada com um sonho, ou a gente tem, ou a gente conhece alguém que tem. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que jura que um dia voou. Voou assim, estava correndo, descendo uma ladeira e aí os passos começaram a ficar mais espaçados e de repente ela jura que ela flutuou. Ninguém viu, foi uma coisa só dela, mas ela jura que ela vivenciou aquilo. Então, o que eu gostaria, na verdade, de trazer para a discussão desta noite é com relação à infância. O que acontece? Por que as nossas memórias, as nossas recordações da nossa época de infância, elas não têm a mesma lucidez que as nossas recordações já, por exemplo, no início da nossa fase adulta? Não dá nem para a gente falar, é porque faz muito tempo, porque mesmo ali do início da fase adulta, eu já estou beirando os 40 anos, então eu lembro com muita lucidez dos meus 20 anos, mas eu não lembro com tanta lucidez da minha infância. Às vezes a gente mistura um pouco sonho e realidade e tal. Então, esse que é o tema que a gente gostaria de trazer aqui hoje para discussão, é a infância e principalmente a infância sob a ótica do espiritismo. Então, alguns conceitos são importantes para a gente trazer antes de entrar efetivamente no ponto. O primeiro deles é Deus. Então, nós temos Deus como a inteligência suprema, como a causa primária de todas as coisas. Pensar em Deus é algo que o nosso raciocínio, a nossa inteligência, especialmente enquanto encarnados, não alcança. Quando a gente fala em algo infinito, algo que não tem começo e não tem fim, isso de certa forma já dá um nó na nossa cabeça. E talvez seja esse o principal ponto que faz muitas pessoas não quererem pensar em Deus, porque é algo que a gente não consegue enxergar. É como quando você abre dois espelhos, um de frente para o outro, você olha para aquele fim, é um negócio que não tem fim e a nossa imaginação não chega lá. Mas, por tudo que a doutrina nos traz, a própria racionalidade por trás da doutrina nos demonstra que não existe causa sem efeito. Achar que toda essa complexidade que é o mundo, a complexidade que somos nós internamente, individualmente, nenhum de nós é igual a nenhum a outro, nós somos únicos. Como é que isso poderia surgir do acaso? Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que ter em mente que existe um Deus que é o Criador de todas as coisas. E quem somos nós? Nós somos espíritos, nós somos o princípio inteligente do universo. Então, Deus nos criou simples e ignorantes e Ele nos convida a participar da obra dele. Então, nós somos colocados no que o Espiritismo chama de uma insensível marcha ascendente, ou seja, nós não percebemos, mas nós estamos sempre numa marcha evolutiva, numa marcha ascendente. E para que essa marcha possa acontecer, para que a lei de evolução, a lei de progresso, ela possa acontecer, nós necessitamos da encarnação. Nós precisamos estar encarnados como nós estamos agora, nesse momento, aqueles que estão encarnados aqui ouvindo, né? Então, o objetivo da encarnação é para que nós possamos evoluir moralmente. Mas uma vida, uma existência, uma encarnação, ela, como a gente mencionou, essa evolução ela é imperceptível. Muitas vezes a gente tem a sensação até de que a gente nasce, a gente morre exatamente igual. Tem até aquele ditado, burro velho não pega marcha. Porque ou a gente aprende ali quando é bem novo, ou a gente vai cometer os erros pelo resto da vida. E não é bem assim.
às vezes aquele erro a gente comete, e a gente comete de novo, e a gente comete de novo, mas aquilo vai de alguma forma nos fazendo refletir, e talvez não nessa, mas em outra oportunidade a gente de fato já vai ter depurado essa imperfeição nossa, uma das inúmeras imperfeições, ou dos inúmeros pontos de melhoria que nós temos. Então, pela justiça divina, nós temos a possibilidade da reencarnação. Deus nos dá quantas chances forem necessárias para que nós possamos atingir o máximo de perfeição que nós, enquanto espíritos, poderemos alcançar. Então, então com relação, a gente poderia falar sobre isso durante horas, mas é só esses dois pontos. Então, nós fomos criados por Deus e somos seres sujeitos à reencarnação. Uma das primeiras palestras espíritas que eu assisti no Centro Espírita Augusto Silva, lá em Lavras, Minas Gerais, a palestrante fez uma brincadeira que eu achei muito interessante. É a brincadeira do antônimo. Criança faz muito. Então, o que é um antônimo? É o contrário, né? Então, quente, frio, alto, baixo, gostoso, ruim. Então ela foi falando várias palavras e em um determinado momento ela falou vida. E aí todo mundo respondeu morte. E aí ela disse, não, vocês erraram. O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. A vida não tem um contrário, porque a morte não é um estado do espírito. Assim como nós nascemos, nós morremos. Isso é um processo, é uma transição. Mas a vida, ela existe antes e ela existe depois do nascimento e da morte. Então isso vira o quê? Um ciclo. Então a gente está na vida espiritual, a gente nasce, a gente vive a vida corporal e a gente morre. Então, contrário de morte, nascimento. E aí o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, ele traz o capítulo trata desse intervalo entre o retorno da nossa vida, o retorno da nossa, enquanto nós estamos na vida espiritual, para a vida corporal. Então, primeiro ponto que ele traz nesse capítulo 7 é que a reencarnação ela é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte ela é uma necessidade da vida corporal. Então, nós não conseguiríamos permanecer na vida espiritual de forma eterna. Eu não quero encarnar. Em algum momento, em função de nós estarmos ferindo a lei de progresso, a lei de evolução, o nosso espírito demandaria isso, nossa própria consciência demandaria isso da gente. Então, o que o Espiritismo diz nesse capítulo é que nós pressentimos, enquanto nós estamos lá na vida material, nós pressentimos o momento da nossa reencarnação como um cego pressente o fogo conforme ele se aproxima dele. Então é algo instintivo, a gente sente que chegou o momento da gente reencarnar. Como que funciona? No momento da concepção, então aqui no caso do nosso planeta, no momento da concepção é ligado um espírito àquele corpo, àquele embrião. E esse laço fluídico, conforme vai se aproximando o momento do encarne, ele vai se apertando. Então, ele inicia com um laço fluídico muito fraco, mas ele vai apertando. E nesse processo, o que acontece? O espírito vai entrando num período de sono, como se fosse um sono. Então, as ideias vão começando a ficar mais rarefeitas, ele já vai começando a perder um pouco daquela interação que ele tem ali no plano espiritual, até que chegue o momento, efetivamente, do nascimento, que é ali, naquele momento, que de fato se procede a união da alma com o corpo.
nesse momento o espírito ele está completamente, na maioria das vezes, completamente esquecido do passado dele, e ele não tem noção ainda de que ele é um ser entre os encarnados, né? Então uma criança, um bebê, ele ainda não sabe. Bom, e aí a gente chega efetivamente no trecho, no que a gente veio para discutir aqui, que é o período da infância. Então, o trecho do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, ele tem 7 questões relacionadas à infância. Então, a primeira delas, eu peço até licença para poder fazer a leitura, é a pergunta 379, é o seguinte: é perguntado, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Ou seja, o espírito que está ali num bebê que acabou de encarnar, ele é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E a resposta foi, não poderia ser outra, pode até ser mais, se mais progrediu. Então, para quem já teve, para quem teve a bênção de ter um filho, é impressionante, porque a gente olha para o bebê e a gente pensa que está iniciando ali a vida daquela criança, né? Surgiu ali, nasceu ali naquele momento, mas o Espiritismo já vem e nos diz, não, nós somos seres eternos, nós já existíamos antes, nós já tínhamos toda uma vivência antes. Nós estamos no curso natural que é da encarnação, de que nós esquecemos do nosso passado, mas nós já existíamos e nós podemos ser, inclusive, mais evoluídos do que aqueles que nos deram a vida enquanto pais aqui na Terra. Então, apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. É uma obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Então, a criança ela tem os órgãos ainda em formação e, por conta disso, o espírito não consegue se manifestar de forma plena ainda. E aí, a pergunta 380 é a continuação desse raciocínio. Então, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Ou seja, tudo bem, o corpo ainda é um corpo em formação, então o espírito ainda não consegue, de alguma forma, exercer a plenitude da capacidade dele naquele instrumento. Mas ele em si, enquanto espírito, ele pensa como um adulto? E aí o Espiritismo nos diz o seguinte, que desde que se trate de uma criança, não estando desenvolvidos os órgãos ainda, esses órgãos não podem dar toda a intuição que o espírito necessita. Então, que o próprio espírito, em função do processo que é desde a concepção até o nascimento, esse processo de esquecimento, ele pensa como uma criança. Então, apesar dele já ter toda essa vivência, enquanto ele está encarnado num corpo de uma criança, ele pensa como uma criança. E aí ele diz o seguinte, que há um fato que apoia essa resposta, que é que os sonhos numa criança, eles não apresentam o mesmo caráter de um adulto. Então, no sonho, quando a gente consegue se desprender um pouco do nosso corpo, a criança, ela sonha como uma criança, ela se preocupa como uma criança. Até uma das minhas filhas, uma vez, a gente foi acordar ela logo cedo para ir para a escola, e ela ficou brava com a gente, porque ela disse que era bem na hora que ela ia escorregar num arco-íris. Então, ela ficou nervosa porque, vocês cortaram o meu barato, eu ia escorregar no arco-íris. A gente adulto não sonha que está escorregando no arco-íris, infelizmente, porque eu fiquei pensando que deve ter sido um sonho muito, muito bom. Assim como o pesadelo de uma criança, às vezes é um pesadelo de uma coisa boba, ela está sonhando com uma bruxa, ela está sonhando com um monstro, mas aquilo tem uma força, um caráter de realidade para a criança muito maior, às vezes, até do que para o adulto. Porque a situação do espírito ali, enquanto na criança, ela é diferente da situação que ela vai ficar quando ela atingir, digamos assim, a maioridade. Na continuação, pergunta-se na pergunta 382, durante a infância,
sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Ou seja, o espírito sofre por ser uma criança, porque ele já era um espírito adulto, ele está naquele processo, ele está preso, de certa forma, num corpo que é um corpo infantil e que só traz percepções infantis ainda para ele? E a resposta foi que não. Esse estado ele corresponde a uma necessidade do espírito e ele está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. Ou seja, é a vontade de Deus, Deus planejou dessa forma. Eles concluem que é um período de repouso do espírito. Então, é como se fosse um descanso antes do que vai vir. É essa sensação que a gente tem realmente, porque depois que a gente fica adulto, a gente sente saudade da época que a gente era criança. Certo, mas qual é a utilidade da gente passar pelo período da infância? Por que a gente tem que passar por esse período? A pergunta 383 explica que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que ele recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, é como se nós nascemos e é uma página em branco. Nós somos espíritos que já tivemos experiências anteriores, que trazemos as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas também trazemos todas as nossas más inclinações. E nós nascemos aqui como se fosse uma página em branco. Então, nesse período da infância, é um período em que... E aqui eu alerto que eles não falam, aqui o livro dos Espíritos não fala dos pais, eles falam os incumbidos de educá-lo. Ou seja, qualquer pessoa, não importa o laço de sangue, mas qualquer pessoa que se disponha à prova de educar uma criança, ela tem um papel fundamental, porque naquele momento a criança é suscetível, então ela aprende pelo exemplo, ela observa, ela escuta o que os mais velhos têm a dizer para ela. E aí vai chegando o momento da adolescência. E o que acontece no momento da adolescência? Esse véu, esse vidro opaco que é a nossa infância, meio confuso ali entre sonho e realidade, ele começa a se dissipar. E aí, aquele efeito modulador que existia tanto nas nossas... muito mais nos nossos defeitos do que nas nossas qualidades, mas que existe, que modula, ele vai desaparecendo. E aí, o que acontece? A primeira coisa que acontece na nossa adolescência, a gente passa a ter um conflito entre aquilo que nós aprendemos ali naquele período da infância normal e toda aquela carga que a gente traz e que a gente passa a acessar por conta de quem nós efetivamente somos. Das nossas qualidades, do nosso orgulho, dos nossos defeitos, de tudo. E aí, essa fase da crise, que quem tem um filho adolescente sabe que é uma transição. Tem hora que você olha e fala, pô, não estou reconhecendo o meu próprio filho. E aí a pergunta 385, que essa é a principal pergunta aqui desse trecho da infância, que ela vou ler algumas partes dela, ela é uma pergunta uma resposta mais extensa, é relacionada a essa transição, a esse momento em que a gente deixa de ser aquela criança inocente e passa efetivamente a ser um espírito encarnado, de forma plena. Então, 385 diz, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E a resposta é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos. Ou seja, quando nós temos um filho ou quando a gente cria uma criança, a gente praticamente considera aquele ser como uma parte de nós. A gente esquece muitas vezes de que ele é um ser totalmente independente da gente, pode ser inclusive mais evoluído que a gente, pode ter trilhado caminhos completamente diferentes do que o nosso, mas que, por algum motivo, a providência divina quis que os nossos caminhos se cruzassem na encarnação em que a gente está.
Então, ele diz, essa inocência, esse caráter da inocência que a criança tem, a partir do momento da adolescência, ele some. Aí a gente vê efetivamente quem é aquele espírito que a gente conviveu durante tanto tempo. Então, eles continuam disso. Donde nasce o meigo afeto, a tenda benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. E aí eles explicam. As crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes a eles todos os aspectos da inocência. Ou seja, imagina se já nascesse um adolescente crítico, batendo de frente com os, até mesmo às vezes em valores que nós temos. Provavelmente isso não nos despertaria o amor, não nos despertaria o senso de responsabilidade pela criação daquele ser. Então, isso tudo é obra da bondade divina. Deus sabe o estágio evolutivo que nós estamos. Nós precisamos que um ser ali seja, muitas vezes nós precisamos que ele seja parecido com a gente, que tenha um laço de sangue, para que a gente possa amar e cuidar. Porque se não fosse dessa forma, talvez nós não observássemos efetivamente a lei de progresso, que é o quê? Os mais adiantados puxarem os que estão menos adiantados. Não adiantados moralmente, mas adiantados em termos da própria vida, de relação da matéria. Então, eles continuam falando que ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, as ações deles, elas são cobertas com a capa da inocência. E essa inocência da criança, ela não constitui uma superioridade real com o que ela era antes de nascer. Não, na verdade é só porque todas as más inclinações estão moduladas ali. E esse seria o nosso objetivo, que nós de fato fôssemos como criança. Jesus disse isso, né? Que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele não quis dizer como uma criança, pelo que o Evangelho segundo o Espiritismo diz no capítulo 8º, ele estava se referindo exatamente a esse período em que mesmo os erros que uma criança comete, ela não comete com maldade, ela não comete com uma má intenção, diferentemente da gente quando já estamos na fase adulta. E continua dizendo que, todavia, não foi somente pelas crianças que Deus deu esse aspecto da inocência, foi sobretudo para os seus pais, cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ou seja, nós precisamos que seja um ser fraco, que seja um ser todo delicado, que, sabe, como o poeta disse, né, que tenha o cabelo macio, que tenha aquele cheiro, que tenha aquele gosto doce na boca, porque senão não vai despertar o nosso amor por ele. Porque nós somos seres ainda imperfeitos. Provavelmente em planos superiores, essa necessidade já não exista mais. A gente vai saber que é um dever cuidar de toda criança. Por quê? Porque ela é um irmão que está numa situação em que precisa que nós, que já estamos há mais tempo naquele plano, conduza ela. Então, por fim, aqui ele diz o seguinte, que a infância ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se deve reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que deverão dar contas. Então, como a gente falou, naquele período da infância é o período efetivamente que a gente consegue, de certa forma, guiar um pouco a criança. A partir da adolescência, do início da fase adulta, aí ele já é, de fato, um espírito em que vai poder seguir o caminho dele com os acertos, seus próprios erros. Nós, como pais, como irmãos, como parentes, como amigos, nós continuamos com o dever de ajudá-los. Assim como nós precisamos de ajuda daqueles que nos criaram. Mas aí já começa a ser algo muito mais interno, muito mais da consciência da própria criança. Bom, por fim, eu gostaria só de ler um trecho de um livro que há muitos anos eu li, que sempre
é algo que sempre me faz refletir. Ele foi escrito em 1917 por Theodore Roosevelt, que era presidente americano, já era ex-presidente, mas foi um presidente americano de muito famoso, de muito sucesso. E ele diz o seguinte, que nenhum sucesso na vida, ser presidente de uma nação, ser rico, frequentar faculdade, escrever um livro ou qualquer outra coisa, é capaz de sobrepujar o sucesso do homem que tem a sensação do dever cumprido e cujos filhos e netos se levantam e o chamam abençoado. Então, para aqueles que estão passando pela paternidade, pela maternidade, ou que tem algum ser pequeno na sua tutela, nesse período de pandemia, nesse período tão complicado, reforçar a importância de que essa missão, para a maioria de nós, ela é a missão mais importante que a gente tem aqui enquanto encarnados. Muitas vezes a gente fica muito preocupado, como é que vai ser meu trabalho, como é que vai ser, e a gente acaba relegando um pouco desses cuidados que as crianças em si demandam da gente. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se o assunto não foi abordado da melhor maneira possível. A gente, como a gente está falando, eu particularmente tenho sentido muita pressão em termos de trabalho, em termos de tudo. Então, a própria preparação da palestra em si é algo que tem ficado mais difícil nesse período da pandemia. E falar aqui de forma virtual, às vezes não é igual falar lá na nossa casa. Eu tenho sentido muita falta e eu torço muito para que a gente possa passar por esse período da forma mais tranquila possível e que a gente em breve esteja presencialmente juntos para a discussão da doutrina, para a discussão do Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos para uma pequena prece de encerramento. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos, Mestre, que as bênçãos aqui recebidas nesta noite não fiquem restritas somente a nós, mas que elas possam ser partilhadas também todos os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas de nosso convívio diário, e em especial aqueles que se encontram enfermos nos leitos de hospitais, que eles possam sentir o conforto, o amor do nosso Pai, possam ter todos uma noite de repouso. E pedimos ainda, Mestre, pelos familiares, que eles possam saber que nada foge ao curso designado pelo nosso Pai. Permaneça conosco, Mestre, pela semana que se iniciará. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Um abraço.